Olá, irmãos e irmãs. A nossa aula de escola dominical de hoje terá como tema principal a família. Nós vamos usar um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 40 até o versículo 52. Eu peço que os irmãos façam a leitura desse texto. Se possível, mantenham o texto aberto para acompanhar enquanto nós vamos tratando desse assunto. E nós não vamos fazer aqui no vídeo para não tornar o vídeo longo demais. Os irmãos já devem ter visto aqueles anúncios comerciais que apareciam com frequência na televisão, em que havia uma família toda bonitinha, perfeita e harmônica, comendo pão com margarina. E os irmãos já devem ter notado que essa família perfeita, harmônica e maravilhosa só existe mesmo nos comerciais de televisão. O texto que nós estamos usando hoje como base para a nossa conversa sobre esse assunto é um texto que traz a família sagrada, ou seja, a família de Jesus. Maria, seu pai, que nessa altura ainda está vivo, né? E a realidade que esse texto nos traz mostra que mesmo a família chamada família sagrada, a família de Jesus, não era lá muito igual àquela do comercial de televisão de margarina. Você pode lembrar alguns fatos que mostram isso. Primeiro, Maria engravidou antes de casar. Depois, José quase que não se casa com ela. Foi preciso que ele fosse alertado por um anjo para que ele a desposasse, senão ele teria abandonado Maria. Depois que eles se casam e Jesus nasce, precisam sair por conta da perseguição de Herodes e vão para o Egito. E lá são recebidos como refugiados com problema no país de origem. E portanto não eram assim vistos como pessoas muito boas nesse sentido. E se você encontrar alguns episódios de Jesus no Evangelho, você vai perceber que às vezes ele tratava seus pais, principalmente Maria, de uma maneira um pouco mais ríspida ou de uma maneira um pouco não tão carinhosa, né? Quando, por exemplo, ele diz para ela: mulher, que tenho eu a ver contigo? Quando ela pede que ele faça alguma coisa porque tem acabado o vinho na festa de casamento, ou mesmo quando as pessoas chegam para procurá-lo e afirmam que seus pais, seus irmãos estão procurando por ele, e ele vai dizer que meus pais e meus irmãos e minha família são aqueles que fazem a vontade de meu pai que está no céu, não de José, mas de Deus, dando a entender que o seu respeito pela sua família não era assim tão grande. Portanto, quando nós olhamos para essa situação da família sagrada, se é que nós podemos chamá-la assim, nós podemos dizer que a Escritura traz com uma grande frequência a realidade do que acontece nas famílias. Em vez de apresentar como ela deveria ser, a Escritura traz como elas são de fato. O texto que nós estamos analisando hoje traz aquilo que nós chamamos na teologia de moldura literária. Se você ler o versículo 40 e depois ler o versículo 52, o primeiro e o último do texto que nós escolhemos para a nossa conversa de hoje, você vai perceber que eles dizem praticamente a mesma coisa. O versículo 40 diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E se você pegar lá no versículo 52, você vai encontrar a afirmação dizendo: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso é o que nós chamamos na teologia de moldura literária. Foi colocado aí justamente para dar um sentido no conteúdo que está entre os dois textos, ou as duas afirmações que são praticamente idênticas. O objetivo desse trecho todo é mostrar que a missão da família é possibilitar o crescimento dos seus integrantes.
De que forma? Crescimento em sabedoria, crescimento em estatura e crescimento em graça. Eu gostaria de destacar alguns aspectos aqui para que a gente possa ir discutindo na medida em que vamos lendo o texto. Versículos 41 e 42 afirmam que, anualmente, eles iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui nós temos um dado muito interessante na formação das pessoas dentro da família, que é comemorar certas datas e ocasiões de maneira reiterada, ou seja, repetitivamente, e essas comemorações em forma de festas, nesse caso aí eles iam para Jerusalém, né, para participar da festa. Essas celebrações eram fundamentais e são fundamentais para a construção da identidade tanto do indivíduo como do povo. No caso de Israel, era um hábito do povo. No caso das famílias hoje, acaba ajudando na criação da identidade dos integrantes da família. E por que eu digo isso? Primeiro detalhe é que a repetição, ou seja, a celebração todos os anos, como acontece, por exemplo, na nossa participação na vida da igreja, acaba gerando nos integrantes da família aquela expectativa e aquele hábito, aquele momento em que a pessoa já espera de que ela vai para participar de algo que ela já sabe como será. Nós fazemos isso nas nossas famílias, levamos os filhos para a escola dominical, para que eles aprendam, para que eles participem das classes de escola dominical, e na medida em que eles vão crescendo, eles mesmos já falam, quando é que vai ter a classinha de novo? Essa participação repetitivamente acaba ajudando nessa formação da identidade, e no caso da vida da igreja, da identidade cristã nos nossos filhos. Um detalhe importante que o texto traz é que eles estavam indo para Jerusalém para participar de uma solenidade como uma festa. Isso também é uma coisa importante da gente destacar, porque aprender uma cultura, ainda que seja a cultura cristã que a gente aprende na igreja, nunca deve ser pensada como uma coisa penosa, como algo desagradável, mas como uma festa. Ou seja, é preciso a gente participar dessas atividades entendendo como elas de fato são, como momentos de celebração, de festa, de comemoração. Podemos fazer isso ensinando os nossos filhos e podemos também entender a nossa participação dessa maneira, porque isso facilita também a criação da nossa identidade cristã, a nossa identidade com a comunidade de fé. O texto segue e nós vamos encontrar que depois que eles chegam lá em Jerusalém, há um episódio bastante interessante que é a perda do menino pelos pais. Não sabem onde Jesus está, não sabem para onde ele foi, ficam imaginando que talvez ele esteja com um dos parentes, porque eles iam normalmente em várias partes da família para participar dessas festas. E nós aprendemos aqui algo também importante nesse episódio, que é a lição da autonomia. Nós temos sempre a tendência de subestimar os nossos filhos e de vê-los sempre como crianças, quando na verdade nós precisamos incentivar a sua autonomia. Eu costumo usar uma expressão, o pessoal da minha casa já está acostumado a me ouvir falar isso. Eu uso uma expressão para isso que diz o seguinte: nós precisamos aprender a criar os nossos filhos sabendo que nós não os criamos para nós mesmos, mas criamos para o mundo. Ou seja, eles precisam aprender a ter autonomia, precisam aprender a andar com as próprias pernas, precisam aprender a ter essa autonomia que faz com que eles cresçam rumo à independência. Há muitos pais que são super protetores e acabam sufocando os seus filhos, desanimando, e às vezes a participação na vida da igreja acaba sendo
alguma coisa desse tipo também, a criança ou o adolescente ou o jovem perde um pouco dessa autonomia porque se vê obrigado a fazer alguma coisa que nem sequer é festa e muito menos lhe dá autonomia. Precisamos aprender a fazer isso de uma forma criativa para que as pessoas da nossa família sempre cresçam nesse processo contínuo rumo à independência. Depois que eles estão lá e Jesus procura, aliás, Jesus não, os pais de Jesus, Maria e José, o procuram e o encontram, acontece uma coisa interessante, eles o encontram sentado junto com doutores, com especialistas, com pessoas que entendiam muito a respeito da religião de Israel. E aqui nós temos uma ideia muito interessante e que é muito boa para as nossas famílias. Nós podemos perceber aqui que as crianças, no caso aqui Jesus, gostam de aprender. E aqui também nós temos um problema nas nossas famílias, porque nós temos pais que não incentivam as suas crianças a aprender e nós temos pais que perdem essa capacidade de gostar de aprender. Você pode perceber isso de uma maneira muito fácil e muito simples na participação que as pessoas têm no culto e como ela se reduz quando a participação é depois do culto na aula de escola dominical. As pessoas centralizam o culto, oferecem o culto a Deus, mas não querem mais aprender coisa alguma. Ah, o texto já é conhecido, já cansei do pastor, já cansei dos assuntos, já estou cansado, o culto, não sei como é que vai dizer que é tão longo, porque os nossos cultos não são tão longos, mas a gente arruma alguma desculpa para não priorizar ou não participar do aprendizado na escola dominical. As crianças, aprendemos nesse texto, gostam muito de aprender e nós precisamos reprisar na nossa família, se já somos adultos, a mesma intensidade de gostar de aprender. Uma família que está sendo desenvolvida e que está crescendo em graça, em estatura e principalmente crescendo no conhecimento de Deus, precisa, obviamente, gostar de aprender. Nossas crianças são assim, elas gostam, nós precisamos aprender com elas e nós precisamos valorizar o interesse que elas têm em aprender. E finalmente, um último item que nós encontramos nesse texto é que quando os pais encontram Jesus, o clima fica um pouco tenso. Se você acompanhou a leitura, se você está aí com o texto, você vai perceber que Jesus dá uma resposta meio de atravessado para os seus pais. Ele diz assim: vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai? Vocês não compreenderam que eu tinha que estar aqui? E o texto diz também que eles não compreenderam as palavras que Jesus disse. Essa situação nos traz duas coisas importantes. Primeiro, o fato de Jesus, por ter essa independência, por ter essa capacidade de saber qual é o seu lugar, ele então responde aos seus pais, mostrando que é natural que aconteça enfrentamento e conflito entre gerações diferentes. Nós já passamos por isso, os irmãos também que têm filhos, netos já, sabem como é que isso funciona. É normal haver conflito de opiniões, de ideias, de gostos. Isso faz parte de toda a família. Não é prioridade e nem é privilégio apenas da nossa. Nós encontramos na família de Jesus. Mas é importante que a própria sequência do texto mostra que Jesus, então, depois desse conflito com os seus pais, ele se submeteu à autoridade dos pais e voltou com eles para Nazaré. Apesar do desentendimento, que é normalmente inevitável, toda família tem, acaba que o convívio familiar acaba tendo a primazia, ou seja, Jesus, sendo bem educado, percebe que ele precisa se submeter à autoridade dos seus pais, mesmo sendo quem era. E, portanto, nós olhamos para esse texto e olhamos para o que acontecia dentro da família de Jesus e podemos aprender algumas coisas importantes para as nossas famílias. E por isso o nosso tema hoje foi a família. Primeiro, o crescimento em estatura.
O crescimento e estatura é resultado do cuidado com o corpo, com a saúde, com a alimentação, com a higiene, coisa que todos nós sabemos e que todos nós priorizamos na nossa família e na vida dos nossos filhos. O segundo tipo é o crescimento em sabedoria, que é o resultado do cuidado intelectual e espiritual que faz com que as informações que os nossos filhos recebem se transformem em conhecimento. E esse conhecimento se transforma em atitudes dignas e honradas. E, finalmente, chegamos ao principal deles, que é o crescimento em graça, que é o mais sublime de todos, porque é a expressão de que quando crescemos, não crescemos somente para nós mesmos, mas crescemos também para Deus e para os homens. Precisamos olhar para esse texto e aprender com Jesus, que é descrito aqui dessa maneira. Jesus crescia em graça, em conhecimento e em estatura. Que as nossas famílias valorizem isso e que nossos filhos, nossos próximos dentro da nossa família possam ser incentivados a cada dia a também crescer dessa maneira. A nossa família não vai ser perfeita como a de Jesus também não era, mas será sempre uma família abençoada por Deus, se seguirmos o exemplo dessa família sagrada que é a família de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe principalmente as suas famílias. Um abraço a todos.